olha só, além da vacina contra a gripe, que vai estar liberada para toda a população a partir agora, dessa segunda-feira, uma dica para se proteger antes e durante o inverno é consumir alimentos que ajudam a aumentar a imunidade. E esse é o assunto do nosso quadro Cuide-se no BG deste sábado. Então, para isso, está aqui no estúdio a nutricionista Gislaine Engelmann. Muito boa tarde, Gislaine, obrigada pela vinda. Obrigada. Vamos falar então de alimentos e a nossa imunidade. Qual é o tipo de alimentação ideal nesta época? Tem alguns que podem ser mais consumidos para ajudar, então? Sim, com certeza. Então, a gente, enquanto nutricionista, a gente estimula ao máximo a alimentação saudável, né? E a gente sabe que determinados nutrientes e determinados fitoquímicos, eles têm uma ação imunomoduladora ali no nosso sistema imunológico. Então, alguns alimentos, né, os mais essenciais que a gente acaba indicando, que são nutrientes que devem provir da alimentação saudável. Então, os principais seriam o zinco, que a gente tem, que é muito importante. Temos o selênio também, o manganês, a vitamina D e temos vários outros compostos antioxidantes e fitoquímicos ali na alimentação que a gente pode agregar para estar estimulando ali a nossa imunidade. Dá para citar alguns alimentos onde a gente encontra essas propriedades? É para o pessoal ir anotar, fazer aquela listinha? Sim, com certeza. Então, a gente sempre orienta, e hoje é um alimento que a população como um todo tem um consumo bem elevado, que é o alho. Então, a gente sabe que o alho ele tem um princípio ativo, a lisina, que ele tem um efeito antifúngico, antibacteriano e antiviral muito importante. E para a gente extrair esse princípio ativo ali do alho, se a gente macerar o alho, colocar ele num veículo oleoso, no azeite de oliva ou no óleo de coco e consumir, a gente vai estar melhorando o nosso aporte ali imunomodulador. Colocar em comida, às vezes um temperinho, num arroz, o alho também é bom ou ele perde a propriedade? O ideal é não aquecer ele, né? Então, o ideal é colocar no final da preparação, porque a gente acaba aproveitando mais a alicina que está ali presente. Agora, Joinville, especificamente, é uma cidade muito úmida. E aí vem muitas rinites, alergias provenientes disso. Tem alguns alimentos que podem ajudar a evitar ou mesmo a combater? Na verdade, o que a gente sabe, as diretrizes brasileiras e internacionais orientam que a gente evite o consumo de leite e derivados em excesso, porque hoje esse é um dos principais alimentos que fazem a estimulação de muco. Então, para pacientes que têm rinite, algum tipo de alergia de via aérea, a gente orienta que reduza o consumo, principalmente criança. Que às vezes o consumo, a criança não está comendo, a mãe vai lá e estimula, dá uma mamadeira ali com leite de vaca, que vai ser muito mais alergênico e vai estimular a produção desse muco, que é prejudicial para a saúde da criança. Começa aquela coceirinha no nariz, tal, em decorrência desse consumo, então. Exato. Pode ser, né? Exatamente, pode ser um dos contribuintes, né? Olha, a Gislaine, ela vai voltar daqui a pouquinho, viu? Nossa nutricionista convidada hoje para responder perguntas que vocês que estão assistindo o Balanço Geral vão enviar pelo WhatsApp pra gente. Então aproveite, tire as suas dúvidas, mande uma mensagem. Vamos colocar aqui na tela agora o número, o 988846107. Até daqui a pouco, Gislaine. Obrigada. O quadro Cuide-se no BG está de volta. O nosso tema hoje é justamente essa alimentação, né? Para manter a nossa imunidade, o consumo de alimentos que ajudam a melhorar. Vamos então às participações, a Gislaine já está aqui com a gente. São perguntas que chegaram pelo WhatsApp, você que está assistindo e mandou aqui. Vamos então à primeira delas, para quem está acompanhando, é o Fernando. Laranja ou morango? Qual o mais potente no combate aos resfriados? Fazer suco ou comer a fruta? E aí, Gislaine? Então, tanto a laranja quanto o morango, eles são ótimas fontes de vitamina C, tá? Então, a gente pode trabalhar tanto com um quanto com o outro, ou a gente pode variar. Uma coisa que a gente sempre orienta é procurar consumir a fruta in natura, evitar o consumo excessivo de suco, né? Porque eu vou estar consumindo muita frutose e pouca fibra. E uma coisa bem importante que eu gosto de frisar, que todos os alimentos fontes de vitamina C, eles acabam perdendo a propriedade muito rápida. Então, essa vitamina C, ela se depleta muito rápido. Então, o que eu oriento? Quem for fazer o suco, tanto de laranja quanto de morango, que priorize consumir em no máximo 30 minutos. Porque se esperar mais tempo, ele já vai perder o efeito ali de ter um efeito na imunomodulação. E nada de açúcar branco nesse suco aí, né? Nada de açúcar também. Então, de preferência, a fruta in natura é sempre a melhor opção. Mas, se enjoou, né, quer variar um pouco, pode fazer na forma de suco. E o que eu aconselho, agrega uma folha de couve para estar consumindo mais magnésio junto, que também é um importante nutriente que atua ali na parte da imunidade. Boa. Tem mais participação agora, mais pergunta que chega pra gente da Elisa Miller. Quais as frutas ideais para ajudar na imunidade da criança e quantas devo dar por dia?
Então, as frutas, de forma geral, todas elas vão ser saudáveis pelo fato de terem ali fibras pré-bióticas. Então, a gente orienta que procure variar ao máximo a oferta das frutas, que priorize a oferta das frutas da época e, sempre que possível, que priorize o consumo das frutas orgânicas, para ali, principalmente na casca, não estar consumindo tanto aquele agrotóxico, e priorizar as frutas fontes de vitamina C. Então, a gente trabalharia com a laranja, com o morango, podemos trabalhar com o abacaxi, com o kiwi. Então, procurar variar a oferta de fruta durante o dia, porque se ela tiver o consumo entre 2 a 3 porções ao dia, ela já vai estar garantindo um aporte ali de vitamina C que a criança também precisa. Frutas de época é bom também que economiza um pouco, elas ficam mais baratas, tem bastante. A tangerina nessa época é boa também, né? Exatamente, tangerina também é uma ótima fonte de vitamina C. Então, pode ser incluída no cardápio, só cuidar se for fazer o suco, consumir imediatamente e principalmente não deixar o abrigo da luz, porque aquela vitamina C dela vai ser bem degradada. Mais uma pergunta, então, agora pelo nosso WhatsApp. Vamos conferir. É o Bruno. Costumo ter resfriados com frequência. Isso pode ter relação com alimentação, imunidade? Quais as dicas para mudar essa situação? Sim, pode ter relação com certeza. Então, hoje a gente sabe que um baixo consumo de frutas, verduras, hortaliças de forma geral, de alimentos saudáveis, eles vão ofertar uma menor quantidade de nutrientes, principalmente aqueles essenciais que eu falei no início, de zinco, magnésio, selênio, que vai proporcionar uma imunidade um pouco mais baixa. Então, hoje o que a gente observa é que a população está tendo uma alimentação muito rica em alimentos processados e ultraprocessados, que são os enlatados, os empacotados, e eles acabam deixando de comer os alimentos in natura, que vão ofertar essa quantidade de vitamina C, de antioxidantes e fitoquímicos que o nosso corpo precisa diariamente para estar melhorando a parte imunológica. Tá certo. Mais uma pergunta agora, vamos acompanhar, ainda dá tempo. Eduardo Cordeiro, quais os melhores alimentos para quem está com fraqueza generalizada? Para dar disposição. Essa questão da fraqueza, a primeira coisa que eu oriento é que procure um médico para avaliar o motivo da fraqueza. Às vezes pode estar associado a um simples resfriado ou pode estar associado a alguma outra patologia. Então, o que a gente orienta é que procure incluir alimentos fontes de nutrientes essenciais, esses que eu citei no início. Então, verduras, legumes variados, né? E que procure avaliar a causa dessa fraqueza, porque muitas vezes tem paciente que ele já está com uma carência nutricional prévia, que ela só foi instalada, que ela veio à tona no momento agora do resfriado. Então, às vezes, o paciente pode estar com déficit de vitaminas do complexo B, de vitamina D, que também atua na parte imunológica, e isso tudo a gente precisa estar avaliando junto ao médico ou a nutricionista, com alguns exames laboratoriais, pode trabalhar e pode estar fazendo essa parte de introdução na alimentação ou quando está com carência nutricional, a gente não corrige só com alimentação. Aí a gente precisa ter uma conduta um pouco mais agressiva e trabalhar com uma questão de suplementação para estar corrigindo essa parte de carência nutricional. Quer dizer, o que se procura num pacotinho é na feira, baratinho, que se tem a propriedade para a qualidade de vida, né? Exatamente. Então, que consuma os alimentos da época, fruta, verdura, de preferência os orgânicos. Hoje a gente tem mais de 15 feiras orgânicas em Joinville, porque são nesses alimentos que a gente vai encontrar ali os agentes antioxidantes e que vão atuar na nossa parte imunológica. Tá certo. Muito obrigada, Gislane, pela vinda aqui, responder essas perguntas de quem está assistindo o Balanço Geral e uma boa alimentação para todo mundo. Aliás, a sopinha é boa, né? A sopinha é boa, só colocar bastante legumes, procurar variar a questão proteica ali na sopinha também, cuidar com o excesso de gordura, que às vezes tem pessoas que acabam utilizando muita gordura também, gordura saturada ou gordura trans, que não é interessante. Então tá aí, boa dica garantida pela nutricionista. Obrigada e bom fim de semana.